amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha estar na casa de Deus para bendizer o seu nome, engrandecer a Ele que é digno de glória, louvor e adoração. Agradeço a Deus por estar neste lugar. Aprove o Espírito da verdade nos trazer neste lugar, na igreja Manancial de Águas Vivas. Muito lindo. O Senhor venha abençoar poderosamente o pastor Tiago, toda a sua casa sacerdotal, toda a igreja. Agradeço ao missionário Joilson, isso, que nos fez também esse contato, esteve ministrando a nossa igreja, e é um prazer. Queridos, sem demora, por favor, leia comigo Êxodo 33, 21. Agradeço pela vida da irmã Suane, que nos acompanha nessa agenda. Deus, em sua bondade eterna, nos dá a oportunidade de louvar o seu nome. Se você pudesse valorizar isso um pouco mais, pudesse entender esse grande mistério, você prestaria um culto com mais excelência para Deus. Bendito é o nosso Criador. Êxodo 33, 21. Que você esteja desprovido de toda vaidade, de toda soberba, de toda altivez, de todo orgulho. Se achegue à cruz humildemente e ao túmulo daquele que ressuscitou, esteja pleno em Deus. Amém? Quem encontrou, todos encontraram. Podemos ler somente o versículo de número 21, que está registrado em Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Diga comigo: eis aqui um lugar junto a mim. Mais uma vez, eis aqui um lugar junto a mim. Oh glória. Senta adorando o Criador. Aleluia. Deus, em sua infinita misericórdia e livre vontade, escolhe os seus, aqueles pela sua presciência são loucamente apaixonados por Deus. Em uma leitura, os seus corações queimam, ardem por Deus. E essas pessoas podem estar em qualquer canto da terra. Elas podem ter qualquer grau escolar, acadêmico. Elas podem estar lá dentro de uma prisão, ou pode estar em um palácio. Pode estar coberto de ouro, cheio de dinheiro e riqueza da terra, mas também pode estar na rua mendigando. Nós não sabemos aonde tem um verdadeiro adorador. Pastora, por que a senhora fala desses extremos? Porque nós encontramos relato na Bíblia de pessoas extremamente diferentes, em mundos diferentes de vivência, mas que a paixão por Deus era a mesma. O desejo por Deus era a mesma vontade de encontrar-se com Deus, de viver para Deus, de estar em Deus. E nós estamos dentro de um relato, como já foi pré-anunciado aqui pelas irmãs, as ministras de louvor, sobre a eternidade. E nós sabemos muito bem que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Pai é aquele que gera, a eternidade sai de dentro de Deus. Deus gera a eternidade. Deus está acima da eternidade. Ele cria a eternidade. Existem infinitas eternidades, porque não existe uma, segundo a palavra do Senhor em Daniel capítulo 12, diz que Deus, Ele é o Senhor de eternidade em eternidade. Tu é Deus. Então, a palavra nos deixa claro que o Senhor, Ele gera as eternidades para estabelecer o seu reino, cada uma nela. A palavra do Senhor nos ensina que dentro de uma eternidade, Deus escolhe fazer então os anjos para adorar o seu nome. Para manifestar o seu Filho, Ele trouxe todas as coisas à existência. Para manifestar Jesus Cristo, foi necessário a criação de todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, porque senão Jesus não teria sido manifesto na criação. Por isso, a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas, e nele subsiste
de todas elas. Por causa de Cristo. Cristo é a razão, a motivação de todas as coisas. Por causa de Cristo. Então aqui eu quero abrir um parênteses e dizer: você não está aqui por outra causa. A causa de nós estarmos aqui é Cristo Jesus. A causa de nós estarmos aqui é Cristo Jesus. Porque nós nascemos por causa de Jesus Cristo. Porque vivemos por causa de Jesus Cristo. Porque nos movemos por causa de Jesus Cristo. Jesus é a causa, o efeito e a reação e ação de todas as coisas. Eu gostaria que você adorasse a Deus comigo, que meu espírito está queimando para adorar. E Deus, na sua infinitude de glória, Ele realiza todas as coisas e chama à existência todas elas. E quando Ele chama à existência, estabelece o mundo físico, visto que o mundo físico sai do espiritual. E o espiritual é mais real do que o físico. E todo mundo espiritual reage segundo o que é feito no mundo físico. Hoje é incrível. Então, quando você observa, quando nós fazemos algo para adorar, engrandecer e adorar o Senhor, tem um efeito enorme no céu e um efeito catastrófico no inferno. Então, quando você adora a Deus, você não tem ideia do que acontece, a reação no mundo espiritual. Por isso, o Senhor nos ensina a viver para Ele, para entendermos quem somos diante da sua glória. Porque Deus não pode ser entendido. Não é compreensível à mente humana o Senhor dos exércitos. Mas segundo a sua infinita graça e misericórdia, o seu Espírito está dentro de nós, nos revelando a grandeza através do Filho revelado em carne. Cristo é a imagem do Deus vivo. E é dentro desta palavra que eu preciso que você entenda a quem você está servindo. Porque de acordo com a compreensão que você tem sobre Deus e sobre Cristo revelado, é que o seu culto é fervoroso ou não fervoroso. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, é porque você sabe que adora o Senhor Todo-Poderoso, Santo dos Santos, aquele que era, que é e que há de vir, que fez todas as coisas e consome todas elas. É Ele o Senhor dos exércitos. Agora, se você não tem compreensão quem é Deus, a sua adoração a Deus é minguada. Não tem fervor, não tem amor. Por quê? Não tem conhecimento. Porque uma adoração fervorosa parte de um coração cheio de conhecimento da presença de Deus. E Paulo diz: eu agora quero tudo diante de mim como refúgio. Não quero mais nada a saber. Numa leitura simples, eu tenho todas elas como restolho, insignificância, diante do pleno conhecimento de Cristo. Tudo que ele sabia até então na carne, ele diz: considero tudo como refúgio diante do conhecimento. É por isso que alguém, para adorar a Deus, é necessário ter o conhecimento pleno em Cristo. Porque ninguém adora o Senhor sem o conhecê-lo plenamente. Porque o culto pleno só no coração que conhece a Deus plenamente. Oh, meu Deus! Por isso não adianta pregador forçar alguém para adorar a Deus. Irmão, abre a boca e adora. Irmão, faz isso, irmão. É de acordo com o conhecimento que o crente tem, que a intimidade que ele tem, que o culto acontece. Não adianta, irmão. Não adianta eu ficar aqui pedindo para você para dar glória a Deus, se você não tem ideia do que é dar glória a Deus. Estava Isaías entrando no templo. E ele teve uma visão. O Senhor estava lá dentro do templo. As orlas do seu vestido enchia todo o templo. E a palavra do Senhor diz que ele ouvia os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E ele, na visão, ele viu que os umbrais da eternidade estremeciam, tremia,
diante da voz daqueles que gritavam. A Bíblia diz que eles não cantavam. A Bíblia não diz que eles falavam, mas a Bíblia diz que eles clamavam. Clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais da eternidade balançavam. Aí quando você vê um crente meia boca dizendo glória a Deus, aleluia, ô irmão, ele não está entendendo o que é glória a Deus. Porque todos os nossos átomos e subátomos do nosso ser devem adorar a Deus. Nosso espírito, alma e corpo, toda a nossa massa corpórea precisa sentir aquele que está sentado no trono, adorando, glorificando a Ele em espírito e em verdade. É por isso que eu estou fazendo essa introdução, e eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Porém eu quero dizer para você algo. Se você não tem ideia da grandeza, da infinitude, porque Deus está acima da grandeza. Deus não é grande, Deus é infinito. Porque grande é uma medida, e Deus não é grande. E quando fala grande, você limita Deus a um tamanho. Deus está acima da grandeza. Ele criou a própria grandeza. Ele é infinito. Se você não tem compreensão disso, você não vai conseguir adorá-lo de verdade e sentir tremer e temer diante da sua face. Que apesar de todo poderoso, glorioso, Ele nos criou para louvor da sua glória e para estar junto dEle. Interessante que esse propósito nada impediu de acontecer. Porque os planos de Deus jamais são frustrados. Os projetos de Deus jamais serão frustrados. Os propósitos de Deus jamais serão cancelados. E o Senhor escolheu a terra, um lugar na eternidade, no cantinho do seu trono, à direita, um lugarzinho pequeno, uma fagulha no espaço da eternidade chamado universo. E ali Ele deu criação ao longo das eternidades, criando os anjos, todas as estruturas espirituais para manifestar Cristo, e deixa essa fagulha existencial chamada universo para revelar algo glorioso. A Bíblia diz que Deus se inclina para olhar para a terra, para ver a terra. A terra diante do Senhor, todo o universo diante dele é como um pouquinho de poeira no fundo de um balde. Ele é todo poderoso. Imagine toda a existência na mão de Deus, é como um pouquinho de pó, de poeira. Quem sou eu e você? E Ele fez tudo isso, guardando na eternidade e criando todas as coisas, os anjos poderosos, gloriosos, cada um nas suas classificações e categorias de poder e glória e majestade. E Ele cria e Ele continua criando. Enquanto estamos aqui, Ele está criando na eternidade algo. E quando chegarmos lá, vamos conhecer, que não está nem revelado na Bíblia. E Ele criando todas as coisas e guardou os segredos dos séculos. E Ele cria nesse universo, desce até nós. A Bíblia diz que Ele deixa esse espaço chamado tempo para o universo, para que vivesse então debaixo de algo chamado sol, aonde o tempo ia passar, o calendário ia existir. Deus colocou um tempo, porque na eternidade não tem tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não existe espaço e tempo criado dentro da eternidade, porque Deus está acima dela. Então Deus está acima de todos os tempos. Então, para criar o ser humano e para que passe debaixo do sol, Deus criou o tempo, o relógio, o cronograma, estabeleceu o dia, datas, estações, inverno, verão, outono, inverno, dia e noite, sol e chuva, tudo isso para revelar sua glória em mim e em você. Se você não dá graças a Deus por isso, você não está entendendo o mistério. Uma fagulha no canto do trono do eterno era o universo a ser criado.
dentro desse universo, o maior projeto dele não é toda a estrutura das galáxias, nem o maior poder amórfico da Terra, mas é eu e você. Porque ele desce e cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a glória da criação, a coroa da criação. Então, querido, quando você olha para a exuberância da criação, os céus proclamam a sua glória, a terra as suas maravilhas, aí você olha para o irmão e o despreza de contemplar o céu e admirar, mas como você pode olhar o irmão que é a imagem de Deus e aborrecê-lo? A palavra do Senhor nos ensina que Deus fez tudo isso e colocou o homem à sua imagem e semelhança para dominar a terra, reinar na terra. E esse domínio veio com toda glória, santidade e presença do Altíssimo. Adão estava na presença de Deus, os anjos conversavam com ele, como nós estamos conversando aqui. Havia uma comunicação livre com Deus e com toda a criatura, tanto na terra quanto nos céus. Não havia interrupção, não havia dimensões diferentes. Sem contato, teria todas as oportunidades de conversar com qualquer seres, com o próprio Deus, no jardim do Éden. Você tem ideia de que dimensão de vida é essa? Aí você encontra uma serpente conversando com a mulher e não se assusta. Mas também você encontra Deus conversando com o homem cara a cara e não destrói por causa da sua presença. Porque Deus, em sua gloriosa presença, nenhuma da criatura fica de pé diante dele, antes são dissolvidos diante da sua presença. A Bíblia diz que todas as coisas fogem diante da face de Deus. Todas as coisas somem, desaparecem. Céu, terra, montanha e mar, tudo desaparece diante da face daquele que é todo poderoso. Tudo desaparece. Mas eu vejo ele conversando com um ser humano mortal no jardim. E não mata. E quando aqui em santidade o Senhor recomenda para que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma deste fruto. E o Senhor fez-lhe uma adjuntora, uma mulher, uma esposa, para estar ao lado e assim seguir na criação da humanidade e toda a sua multiplicação de seres humanos, glorificando e exaltando a Deus em plena santidade. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque a glória do Altíssimo cobriam. Não havia pecado nem malícia, não havia nenhuma intenção carnal. A carne não dominava, quem dominava era o Espírito. Por isso quem vive no Espírito não há maldade nele, porque para ele tudo é puro. Mas para quem está na carne tudo é impuro, tudo é consciência e tudo é impuro para quem está na carne. E quando eles viviam no Espírito, a Bíblia diz que o homem e a mulher, os dois foram tentados. Eles estavam pecando, irmão, eles estavam no Espírito. E isso é incrível. Quando nós lemos esse texto na Bíblia, pastor Tiago, a gente fica com muito tremor. Porque Adão e Eva, eles foram tentados, eles estavam em plena santidade. Aí nós encontramos hoje cristão que acha que é super poderoso, que ele pode fazer muitas coisas. Ele não ora, não jejua, não lê Bíblia, não ama, não perdoa, não é dizimista, não faz nada. Não entra por quarto, não ora, não busca Deus, é numa carnalidade infernal e está dizendo: Deus cuida de mim. Não cuida, a santidade dele vai te matar. Corre para a presença de Deus, cuida-te da tua vida, porque senão você não vai resistir ao inimigo. Não vai. Adão e Eva estavam em plena santidade, caíram. Aí a palavra do Senhor, Coríntios, diz: tu que pensas estar em pé, olhe para que não caia. Está pensando que está em pé, cuidado para não cair. Você só está pensando. E a palavra do Senhor disse que naquela queda, na desobediência, estou pulando muita coisa. Porque é muita coisa que Deus tem ministrado no meu coração sobre isso. Porém eu preciso pular o horário, não me permite falar mais. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles caem, quando eles desobedecem a ordem, e existia uma lei no Éden: não coma, uma lei só. Israel recebeu no Sinai 613 leis.
Nós temos de Gênesis a Apocalipse leis. Nós temos a lei patriarcal, nós temos a lei mosaica, nós temos a lei de Cristo e nós temos a lei do Espírito. Você tem quantas leis nós temos que ver? Você tem ideia de quantas leis a igreja está debaixo? Jesus não anulou nenhuma delas. Jesus cumpriu, não anulou. Observa. Quando ele agora, observa que havia uma lei dada, era só uma: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma, era uma lei só. Você acha difícil? As pessoas não obedecem nem lei de trânsito. Está lá, 60 por hora, a pessoa passa de 80. Se tivesse um jardim, já teria pecado também. Uma lei no jardim. E o diabo tentou a humanidade até derrubá-la por causa de uma lei. E hoje tantas leis. Pastor, está em Cristo. Se você está em Cristo, então você tem que viver a lei de Cristo. Existem leis. Porque senão você não vai achar brecha. Por isso que eu estou falando de brecha aqui. Preciso entrar no texto, mas eu preciso fazer a introdução para que entenda. Quando ele agora recebe essa palavra de Deus, era para obedecer, e ele não obedeceu. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ao virar do dia, ao entardecer, na hora do sacrifício, o Senhor vem conversar. E agora Adão já não tem o prazer de conversar. Certamente a sua alma, o culpando, ele tinha medo da voz do Senhor, porque agora não era aquela voz que trazia dentro dele o conforto, mas era a voz de juízo, porque sabia que tinha pecado. Porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Sem lei não há pecado. Ou seja, se uma criança sabe que não pode colocar o dedo na tomada, ela tem uma lei estabelecida, então ela vai ficar com medo, mesmo que desobedeça, mas ela sabe que tem uma lei. Não mexa, não toque. O medo veio porque a lei expõe o pecado. Não é uma lei. E quando ali estava a palavra no coração dele, não era para comer, não era para comer. Esconde. Adão, aonde tu está? Esconde. Olha a consciência, o primeiro tribunal gritando a lei. Você comeu? Agora esconde, porque o juiz está vindo. Aquele que era pai, era amigo, consolador, estava conversando com ele, agora se tornou o seu juízo. Não porque Deus mudou de opinião, mas é porque a lei expõe o pecado. Houve desobediência, a própria lei estava gritando dentro dele. Eu quero dizer para você, não adianta o pastor te obrigar a ser crente. Existe uma lei gritando dentro do teu coração. Se você não consertar com Deus, pastor, igreja, ninguém vai mudar a tua vida se você não obedecer à voz do Senhor que grita. O Espírito Santo te chamando à santidade. Pastor, nós vivemos numa geração que a gente tem que adular crente para vir para a igreja. A gente tem que adular crente para orar. A gente tem que adular crente para vir para a vigília. A gente tem que adular crente para servir a Deus. Irmão, eu não conheço esse tipo de Bíblia. Eu conheço a Bíblia que coloca no meu coração a verdade. E depende de mim a fidelidade a Deus. Eu não suporto aquelas lamúrias de chamamento. Oh, minha amada. Pastor, eu sou nordestina. Posso pregar nordestinamente? Oh, minha amada, por favor, eu gostaria tanto que você participasse com a gente. Eu gostaria tanto, nós estamos sentindo tanto a sua falta. E está lá carnuda. Eu não posso. Pastor, eu não dou conta. Eu estou muito ocupada. Aí a gente fica passando a mão na cabeça. Não, mas Deus tem uma bênção para você. Ô, irmão, com bênção ou sem bênção, nós temos que servir a Deus em plena fidelidade. Esse negócio de adular crente para vir para a igreja, você está desvalorizando o Evangelho. Se você quer seguir a mim, diz Jesus, nega a si mesmo, toma a tua cruz e segue, se vira. É terrível, irmão, mas hoje todo mundo é coitadinho na igreja. Coitadinho do irmão, coitadinho da irmã, coitadinho coisa alguma. Nós somos soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Levanta, toma posição e marcha para o céu. Porque no céu, querido, não vai ter meia boca. Lá é só os fiéis que vão entrar. Não tem esse negócio. Oh, meu Deus, agora estou com vontade de pregar. É terrível, irmãos. Olha só o que o Senhor fala para Adão. O Senhor falou: oh, meu querido filho, meu amado, eu fiz você com tanto sacrifício. Desci aqui na terra, me materializei, vim aqui te fazer.
coloquei minha mão no barro, soprei meu espírito. E você faz isso, mas tudo bem, meu filhinho. Vou te dar uma segunda chance. Eu não, né? Existe uma lei, você desobedeceu. Agora aguenta as consequências. Mas é como a palavra do Senhor fala, e o nosso Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus prevalece no juízo, como diz a palavra. O Senhor coloca uma válvula de escape. A misericórdia de Deus se estende sobre o homem, e o Senhor estabelece o juízo. O Senhor olha, pega o cordeiro, mata o cordeiro. O Senhor pega o cordeiro, mata, e com aquelas peles ainda ensanguentadas, escorrendo sangue, tira então aquelas folhas de figueira do corpo do homem, do humano, e agora coloca o sangue do cordeiro todo escorrendo sobre a humanidade. Oh, meu Deus, você não está entendendo. Deus abre uma válvula dizendo: olha, eu estou dizendo para você, estou abrindo um caminho, mas o caminho agora tem sangue. Você viu o seu pecado pela desobediência, ela se expôs, desobedeceu a palavra, a lei. Porém, mesmo na tua desobediência, eu crio um caminho, eu faço uma estrada, eu crio uma oportunidade com sangue, mas eu não vou te perder. Oh, meu Deus! Deus abre um espaço ainda, dizendo, mesmo na desobediência, mesmo na rebeldia do homem, Deus fala: ainda há uma chance, ainda há uma saída, ainda há um caminho. E é por isso que fala que há um lugar junto a mim. Queridos, e dentro desta palavra, o Senhor executa o juízo sobre a humanidade. A serpente condenada a rastejar e comer pó. Não vou falar da simbologia, não vamos virar à noite. Mas o Senhor também traz a mulher dor de parto e o homem trabalhar, e a terra é maldita por causa do homem. Assim diz a palavra. Mas o Senhor pega Adão e Eva, tira-os do jardim. Porque olha só a conversa do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que tirar eles do jardim, porque senão eles vão comer da árvore da vida e vão viver para sempre. Gente, que coisa mais linda. O Senhor fala: nós temos que tirar eles correndo de lá. Porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão morrer para sempre, eternamente. Eles não terão oportunidade de voltar. Serão condenados. Se transformarão demônios em carne na terra. O planeta seria uma habitação de demônios encarnados. Você está entendendo? Aí ele falou: não, vamos descer. Antes que eles comam da árvore da vida, vamos tirar. Ei, eu estou dizendo para você, às vezes as coisas ficam difíceis para ti, mas é Deus te livrando da sua própria queda. Deus pega, abre o caminho, te tira do privilégio, te põe no deserto, coloca a terra para não produzir. Mas Ele está dizendo, mesmo com sofrimento, com dor, ainda há um caminho, ainda há uma chance, ainda há uma porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem. Pastora, mas parece ser terrível. Mas em todo o juízo de Deus ainda vejo misericórdia. O Senhor pega na mão de Adão e Eva e leva para o primeiro monte, próximo ao Éden. Sela com espada flamejante dos querubins, para que não adentre, a raça humana não entre lá, para que a humanidade não entre lá no jardim. Então Ele sela. E o Senhor mandou querubins. Porque os irmãos sabem que existem várias categorias de anjos e várias categorias de querubins. E quando o Senhor retira e coloca no primeiro monte, e ali o Senhor diz: há uma lei. Toda sexta-feira ao entardecer, vocês levantarão um altar para mim, sacrificarão o cordeiro. Porque eles viram o que Jesus fez, o que o Senhor fez lá no Éden. Matou o cordeiro, colocou as vestes sobre eles. Agora eles deveriam oferecer a Deus o sacrifício, para lembrar, porque estava apontando o Messias, o cordeiro, o Messias. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eles deveriam continuar assinalando a vinda, o caminho, a volta, o Senhor. Ao entardecer, a Bíblia diz, ao entardecer, obrigado, querido. Ao entardecer, sexta-feira, ao entardecer, Adão, deixado pelo Senhor, a densa treva da noite estava chegando. Quando ele via o sol desaparecer, o coração dele começou a pensar: não teremos a presença do Senhor. Lá no jardim, ao entardecer ele aparecia, só que aqui ele não vai aparecer.
quando estava no paraíso, ao entardecer, o Senhor viria falar com ele. Só que agora, a forma que Deus ia falar era diferente. Havia agora uma distância, havia um abismo. Os céus agora se fechou. O homem foi entregue, agora estava debaixo de juízo. Ainda que esse juízo tinha misericórdia de Deus. Escuro estava. Estava Eva na sua cabaninha. E Adão então começa a puxar as lenhas, as pedras e montar aquele altar em espiral. Chegou sexta-feira, a hora do sacrifício, a entardecer, a hora do sacrifício. Quando estava ali, ele começa a pegar as lenhas e colocar no altar. E a noite chega. Ele olha para um lado e para o outro. Vem Eva, estou parafraseando. Estou fazendo um pano de fundo para que você entenda. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor, é Bíblia, amém? Só que eu estou falando nas versões Vânia Bulhões. E ali está Eva, próximo com seu marido, observando toda a cena, porque Deus o instruiu como seria o altar. Você acha como que Abraão erguia altar? Como que Enoque erguia altar? Eles aprenderam com Adão. Isso foi passado de Adão até aos dias finais, quando Cristo se manifestou, que anulou todo o sacrifício. Observe, quando o Senhor estava ali observando Adão, todo o sacrifício, o Senhor observando. Estava agora invisível aos olhos, mas o Senhor estava ali. Adão não podia ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor estava ali. E ele apronta, deixa todo o altar. E agora começa a orar, porque Adão aprendeu a orar. E ele começou a clamar, porque não tinha cordeiro para o sacrifício. Mas o Senhor falou que era para sacrificar. E ali junto ao altar, encosta próximo à pedra e começa a chorar. E dizer para que o Senhor manifestasse a sua misericórdia uma vez mais. Porque o Senhor haveria de falar com ele. Mas Deus só encontraria a humanidade agora só no altar. Quer ir para o céu, crente? Tem que estar no altar. Quer comunhão com Deus, crente? Tem que estar no altar. Quer ouvir a voz de Deus, igreja? Tem que estar no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Adão já sabia disso. E agora quando ele chorava, o Senhor respondeu a oração. De repente ele ouve uns gritos. É um cordeiro preso no mato, que veio saindo lá do Éden. E correu e acompanhou, porque o cordeiro sempre acompanha. Você não está entendendo? O cordeiro nos acompanha desde o Éden. Foi para a cruz, mas nos acompanha. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos acompanhados pelo cordeiro. Aragás, tanderás. Meu Deus, eu sinto a presença dele. Irmão, você tem ideia de quem você adora, irmãos? Aquele que não poupou seu único filho para nos salvar, nos deu o seu filho, o sangue do seu filho, não nos negará nada. E quando ali estava, ele ouve, antes que o sol desaparecesse completamente, ele alegra no Senhor, e desce e pega aquele cordeiro, e agora ele prepara para imolar o cordeiro. Ele pega uma pedra afiada, depois de atar o cordeiro, e ele observa, olha para o cordeiro, olha para o sol que estava desaparecendo. A noite vai chegar, e dentro do coração dele queimava a palavra dizendo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele olha para o cordeiro, olha para o céu, olha para o cordeiro e olha para o céu, e a lei dentro do coração dele dizendo: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Aí ele lembra: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Essa palavra foi estabelecida lá no Éden, quando o sangue escorria no corpo dele, mas ele não tinha coragem de matar, porque o primeiro cordeiro quem matou foi Deus. Agora o segundo quem deveria matar? O homem. Ele pega a preda afiada, irmão, e olha para aquele cordeiro lindo, indefeso, mudo, não reclamando, não gritando.
e ele não tem força para tal ato. Mas quando ele levanta a pedra afiada para matar, o seu coração arde dizendo: aqui aponta aquele que virá. Esse que está aqui é aquele mesmo que virá. Ele entendeu: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A palavra vinha no coração dele queimando. É preciso apontar o caminho. É preciso apontar o caminho. É preciso apontar o caminho para a humanidade. O cordeiro tem que ser imolado. E ele pega a pedra afiada e corta o pescoço. O sangue desce nas pedras e toca o chão. Quando o sangue do cordeiro chega ao chão, o fogo desce. E quando ali desce, Deus fala no meio da chama: tua mulher Eva, daqui 37 semanas, daqui 37 altares, ela terá um filho. Deus fala no meio do fogo. Agora ele não vai mais falar vindo visivelmente para conversar com Adão. Agora o Senhor viria no meio do fogo. Tem que ter sacrifício, tem que ter altar para Deus falar no meio do fogo. Tem que ter obediência. Toda e qualquer pregação que não tiver Cristo não é para Cristo glorificar. Então toda pregação tem que ter o cordeiro imolado, tem que ter ele ressuscitado, porque o Espírito só desce depois que o sangue do cordeiro desce na terra. O evangelho que transforma é um evangelho sangrento. Meu Deus, eu preciso entregar o microfone, pastor. É 8h30. Que hora que termina o culto aqui? É meia-noite? Não cheguei nem ainda em Êxodo. Agora que eu estou em Gênesis. E agora o Senhor fala com ele. E agora ele recebe uma palavra profética: daqui 37 altares tua mulher terá um filho. E agora eles passam os dias, toda sexta-feira. Agora todos ali recebem essa palavra do altar. Não somente Adão, mas toda a sua descendência, toda a humanidade. Porque agora recebe uma palavra que terá um filho. E veio esse filho. Logo também veio Abel. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que diante daquele ensinamento ali no monte, os demônios ao redor lutam para matar o ser humano, destruir a humanidade. O diabo veio para matar, roubar, destruir, sim ou não, irmãos? João 10:10. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para trazer vida, e vida com... A vida é maior do que a morte. Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E não há poder das trevas, não há força das trevas que possa impedir o poder de Deus. O diabo pode até rugir como um leão, mas só o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Enquanto o diabo está rugindo de baixo no monte, nosso Deus está bradando no meio do fogo, no altar, em cima do monte. Oh, meu Deus! Abraço, Uriandaragai. Aí eu fico olhando a Bíblia e fico pensando, pastor Tiago, aonde Caim aprendeu a fazer altar para Deus com frutas? Porque foi ensinado que deveria ser sangue, deveria ter cordeiro. Que teologia é essa, distorcida daquele que é e era e que há de vir? Que ensinamento é esse? Eu quero dizer para você que tem muitas palavras pregadas com um altar que não tem sacrifício do cordeiro nos nossos dias, pastor. Muitos crentes querem servir a Deus, mas não querem compromisso com Deus. Hoje virou uma verdadeira propaganda, um marketing de bênção. Não tem coisa pior do que você ouvir as pessoas dizer: vem porque Deus tem bênção. Irmão, era como se você fosse no supermercado e falasse: venha que aqui tem promoção. Irmão, isso é humilhante demais para um crente falar um trem desse. É absurdo. Se você vem a Deus por causa de bênção, você não merece nem a bênção a receber. Nós temos que servir a Deus além de qualquer bênção. Aí eu entendo a diferença do altar de Abel e o altar de Caim. Porque o altar de Abel oferece vida sacrificial, genuína e verdadeira. É tanto que ele morreu por causa do seu altar. E eu estou abrindo aqui dizendo: olha, tem muita gente morrendo por causa de altar verdadeiro na igreja. Não é lá fora, na igreja.
Porque os Caíns estão aí com seus altares enfeitados, lindos e maravilhosos, mas não tem vida, não tem sangue, não tem cordeiro. Pode até bonito, pode falar bonito, pode pregar bonito, dizer que a vida é próspera, mas não tem o cordeiro. Não adianta nada. Prefiro uma vida de sacrifício e vida de testemunho em Cristo do que viver uma vida de aparência, mas sem o cordeiro no altar. Qual você prefere, crente? Você prefere o altar de Abel ou de Caim? Pastor, eu prefiro o de Abel. Está disposto a morrer pelo cordeiro? Meu Deus, eu estou com vontade de pregar, pastor. Há uns tempos atrás eu fui pregar lá em Brasília. Preguei 3 horas e meia sem parar. Uma tarde, dia com Deus. Quando eu terminei, irmã, minhas pernas estavam assim, ó, cansadas. Ô, glória! Nós pode chegar, pastor, a 3 horas e meia? Só para animar os irmãos, viu? Aleluia! E quando o Senhor agora fala para que haja então o altar estabelecido nas gerações, Abel segue o conselho, mas Caim aborrece o conselho de Deus. É muito fácil, irmão, dizer que serve a Deus sem obedecê-lo. É muito fácil. Nós encontramos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que diziam sirva ao Senhor, mas a vida contradizia aquilo que ele falava. Por isso que o Senhor diz, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Com os lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. É nesse sentido duplo aqui, dos altares. A pessoa só quer servir a Deus enquanto as coisas vão bem. Até Deus não requerer de você um sacrifício. Mas se Deus te requerer algo além das tuas forças. É por isso que entendemos o sacrifício de Abraão. Quando ele, por Deus, é orientado a subir à região de Moriá e ali sacrificar o seu filho. O Senhor bradou no meio e disse: não faças nada ao menino, porque agora eu sei que tu temes Deus. Você está entendendo? Pastora, quando é que eu sei que eu temo a Deus? É quando eu coloco o nome fé na minha camiseta? É quando eu coloco lá nos meus status, eu amo Jesus? Sei que qualquer pessoa faz, até o ímpio faz. Eu quero ver a sua vida de sacrifício a Deus, obediência plena ao Senhor. Quando é que eu temo a Deus, pastora? Quando eu tenho inúmeras Bíblias na minha casa de várias versões? Não, quando você obedece pelo menos uma delas. Pastora, qual é o sinal de que eu temo a Deus? É quando eu participo de vários seminários? Não. É quando você tem comunhão com Deus dentro e fora de qualquer seminário. É quando você anda em qualquer lugar, igreja grande, igreja pequena, aonde Deus te colocar, lá no trabalho, em casa, em qualquer lugar, testemunhando Jesus Cristo. E todos olham para você e dizem: aquilo ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Porque as pessoas sabem que você teme a Deus. E não só as pessoas, os anjos também sabem que você teme a Deus. E os demônios também sabem que você teme a Deus. Estabeleceu-se toda a humanidade. E Deus agora escolhe um povo na semente de Abraão. Deus escolhe agora um povo para fazer-lhe sacerdotes e reis. E a Bíblia diz que este povo Deus prometeu em um momento em que Abraão estava em viagem com seu pai, Terá e seu irmão Naor e Arã. Eles estavam indo para rumo de Canaã, capítulo de número 11 do Gênesis. Agora que eu estou no capítulo 11, segura. E quando o Senhor agora observa a vida de Abraão indo, e o Senhor escolhe ele dentre muitos. Capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor falou assim: eu preciso de você separado, porque os reinos que Deus estabeleceu para o homem é para todo sempre perpétuo. Mas houve quebra e agora Deus restabelece e separa Israel, porque o cordeiro deveria vir. O cordeiro precisava vir e o cordeiro veio da casa de Abraão, da casa de Israel, da tribo de Judá. Em Belém era necessário o caminho. O cordeiro estava chegando até mim e você, e Deus precisava fazer isso.
Deus precisava chamar um homem, Abraão. Deus precisava levantar uma nação. Deus precisava levantar uma tribo. Deus precisava levantar uma virgem para trazer o seu filho. O cordeiro tinha que vir. Ele vinha desde lá do Éden. A Bíblia diz, lá da eternidade ele já estava vindo. Ele estava vindo ao meu encontro. O cordeiro sai da eternidade, vai para o Éden, vai para os altares, passa no altar de Abraão, passa no altar de Isaac, passa no altar de Jacó, passa nos altares de Israel e chega em Jerusalém. Agora o altar, quando chega diante de Abraão essa promessa, o Senhor fala para ele: te farei uma grande nação. Serão numerosas, muito numerosas. Olha as estrelas dos céus, pode contar? Olha para a terra, pode contar? Deus está dizendo. Olha para a terra, Israel. Olha para o céu, a minha igreja. Jesus estava dizendo para Abraão naquela hora: olha só a descendência da tua carne e olha só a descendência da tua fé. Olha só a física, olha só a espiritual. Jesus estava mostrando os dois campos para ele, os dois âmbitos de visão espiritual, terra e céu. Deus estava falando para ele: olha, Abraão, o que eu estou fazendo. O inimigo não entende, a terra não entende, ninguém entende, mas o cordeiro está escondido entre os céus e a terra. Oh, daragai, xandeira abraçou, daragai. A humanidade precisa vir. A Bíblia diz que o Senhor fez assim. Abraão teve um filho e Deus o deu em promessa, e com 100 anos de idade. Teve Sara, o seu filho Isaac, e em Isaac o Senhor trouxe Jacó. E Jacó foi para o Egito nos dias da fome, porque na sua cabeça ele tinha perdido um filho, assim como seus irmãos tinham dito que o seu filho tinha sido estraçalhado por uma fera do campo. Mas a gente sabe muito bem a história de José. E a Bíblia diz que dentro do seu coração ele sentia a dor do luto. Mas quando a fome chegou, quando as situações da vida ficam terríveis, Deus revela aquilo que está em oculto. A Bíblia diz que quando agora a semente de Jacó, chamado José, está lá governando no Egito, Deus levanta a sua casa, a casa de Jacó, e leva até o Egito. E leva até o Egito para comer da mesa de José. Porque Deus está alimentando quem, pastor? A nação? O cordeiro. Jesus é a causa de Israel, irmão. Você não está entendendo? Eu estou falando para você que o pai estava preparando tudo por causa do filho. Por que que José foi para o Egito? Por causa de Jesus. Por que que Jacó foi levado a comer na mesa de José? Por causa de Jesus. Eu estou dizendo que a causa de toda a história da Bíblia é Jesus Cristo. E eu vejo crente pregar, eu vejo pessoas pregar, falar de José, mas não fala de Jesus. Fala de outras pessoas na Bíblia, mas não fala de Jesus, pastor. E eu olho para a Bíblia e só vejo o cordeiro. Eu olho para a Bíblia e só vejo Jesus. Essas pessoas não foram perfeitas, foram falhas, como eu e você. Mas sabe o que tinha de maravilhoso nelas? É o projeto do cordeiro. Por isso a excelência que está em nós não é de nós mesmos. Nós somos vasos de barro. A excelência que está em nós é o cordeiro, é o Espírito de Deus dentro de nós. A excelência nossa é o cordeiro. A história da Bíblia só é gloriosa por causa do cordeiro. Todos os heróis da fé só se tornaram heróis por causa do cordeiro. Oh meu Deus, pastor, não pregam mais sobre Jesus, pastor. É lamentável o nosso tempo. As pessoas não falam mais do cordeiro. Pastora, mas Jesus ressuscitou. Mas lembra o que João viu lá em Apocalipse? Ele olhou e viu o cordeiro. Ele viu o cordeiro, querido. O cordeiro está lá no Gênesis, mas também está lá no Apocalipse. Nós não podemos fugir dele. Ele apareceu morrendo no Gênesis, mas ele aparece glorioso, ressuscitado no Apocalipse. Mas ele está, o Filho do Deus vivo.
E o Senhor fala para o seu povo Israel, que ia tirar de lá, daquela servidão, daquela dor, que foi levado nos dias de Jacó e José. O Egito aprisionou, sufocou, escravizou. Mas o nosso Deus, com braço poderoso e mão forte, tirou o cordeiro de lá. A morte não pode aprisionar o nosso cordeiro. Nem a morte, nem Egito, nem inferno, nem tumba, nada prende o cordeiro. E ali estava, o Senhor fala: do Egito chamei o meu filho. Não é assim que diz a palavra? Do Egito chamei o meu filho. O Senhor tirou o seu cordeiro do Egito. Estava no meio da nação de Israel. O Senhor levanta Moisés. E Moisés agora na presença de Deus, para tirar aquele povo. A palavra do Senhor nos diz que ele temeu diante de tal missão. Mas o Senhor provou que estava com ele. E ele recebeu coragem do Espírito para estar ali. E quando ele recebe aquela força, desce ao Egito. Deus tira com braço poderoso e mão forte. E agora faz atravessar. Mas o Senhor falou para Israel: vocês são para mim reis e sacerdotes. Quando chegar lá no deserto, é para prestar culto. A palavra que Deus mandou Moisés entregar ir para me adorar no deserto. Deixa o meu povo ir, caminho de 3 dias para me adorar no... Jesus queria encontrar um povo de novo. O Cordeiro queria abraçar o seu povo. Ele queria marcar um encontro com o povo no deserto. E lá no Sinai, quando chegou lá no Sinai, o povo saiu do Egito. Ia para a terra prometida? Sim, ia. Deus prometeu levar para a terra prometida. Mas o primeiro passo foi: deixa o meu povo vir me adorar. E eu quero dizer para você, tem muita gente dizendo que está indo para o céu, para a terra prometida, mas não querem adorar a Deus na terra, não querem servir a Deus na terra de verdade, não querem ter um encontro com Deus na montanha, não querem ter intimidade com Deus e dizem que vão para a terra prometida. Não sei que terra é essa, porque a palavra do Senhor diz que só vai entrar na terra aqueles que tiveram comunhão, aqueles que tiveram vida no altar, aqueles que tiveram comunhão lá no Sinai. Esses irão subir. É tanto que a geração que rejeitou subir no monte, a Bíblia diz que pereceu no deserto. Somente 2 daquela geração. Meu Jesus. E quando o Senhor agora chama Moisés, e eu vou agora terminar, porque eu vou até segurar minha Bíblia. Não, o pastor levanta. E quando agora ele chega ali, Moisés, o Senhor fala: Moisés, sobe aqui, fica aqui comigo. O povo não me quer. Olha, irmão, que coisa. É uma das frases mais duras que a gente lê na Bíblia. É quando Deus... Imagina a animação de Deus. Olha só uma leitura. A animação de Deus. O povo está vindo no deserto. E Deus... Só que Deus não toca no livre-arbítrio do ser humano. O ser humano faz o que quer da sua vida. Você está entendendo? Se você não quer orar, o Espírito Santo não vai te forçar a orar. Se você não quer entrar para o teu quarto e orar, Deus não vai te obrigar. Se você não quer servir a Deus, Deus não vai te obrigar. Saiba que tudo tem que ser por amor. E voluntariamente por amor. Deus olha o seu povo, já tinha mandado as pragas, aberto o mar, Deus já tinha feito milagre, mas Deus estava esperando uma coisa: o seu povo se aproximar dele voluntariamente no monte. A Bíblia diz que quando ali o Senhor estava, o Senhor fala: olha, Moisés, diga ao povo para se santificar. Daqui 3 dias eu vou falar com o meu povo. Daqui 3 dias. E o que o Senhor fala? Manda eles trocar as vestes, tomar banho, lavar essa roupa, esqueça o Egito. Limpa as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro para entrar na cidade santa. Ei, o Senhor está dizendo: santifica, é 3 dias, santifica. Tira a roupa do Egito, os enfeites do Egito, as coisas do Egito, a impureza da estrada. Purifica. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Você está dizendo: eu vou descer e vou falar com o povo daqui 3 dias, Moisés. E o povo se prepara. O que adianta preparar a aparência, mas não a essência? O povo dentro do coração não queria Deus, mas eles precisavam mostrar para o povo que queria Deus. Mas o Senhor no coração, que prova todas as coisas, viu quando chegou a hora. Moisés, sobe aqui, chama o povo ao pé do monte. A Bíblia diz que veio a fumaça, uma nuvem densa, poderosa, porque o nosso Deus se esconde atrás da nuvem para não matar a criação. Então Deus está ali, escondendo atrás da nuvem, relâmpago e trovão, e o monte tremia, e o voz de trovão saía, relâmpago, e o povo dizia: Moisés, ficou com medo. Não queremos que o Senhor fale conosco, fala Ele contigo e tu falará a nós. Olha o povo criando regra.
Porque quem não esquece o Egito não suporta a voz de Deus. Por isso não insista com pessoas que não querem ouvir a Deus. Essa palavra é muito dura, pastor. As pregações ultimamente estão muito duras. Não, crente, é tu que não largou o Egito ainda. Por isso que a voz de Deus está fazendo isso com você. Porque quem não abandonou o Egito, a voz de Deus é desse jeito mesmo. E aí quando ele está ouvindo, porque para Moisés era maravilhoso, mas para o povo era terrível. A Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos. Ele não era um jovenzinho de 20. Não era um homem de 40. 40 quando ele saiu do Egito. Ele tinha 80 anos quando ele subiu a montanha. Era um idoso. Um idoso. E tu tem 40 anos, não dá conta de orar nem uma hora de joelho. Pelo amor de Deus, irmão. E quando ali estava, o Senhor falou para ele: Moisés, olha só a frase: o povo não me quer. Irmão, já pensou? Deus Todo-Poderoso, pastor, olhando para o seu povo depois de milagre, maravilha, coluna de fogo, coluna de nuvem, abriu o mar, e Deus olhar para o povo e dizer: o povo não me quer. Apesar de tanto milagre, de tanta bênção, de tanto livramento, o povo ainda não me quer. Por isso bênção não salva ninguém. Se bênção e milagre salvasse alguém, a Bíblia diz que o povo de Israel, todos eles se converteriam a Deus de verdade. Jesus olha para Cafarnaum e diz: olha, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Presta atenção, milagre não transforma a vida de ninguém. E eu vejo gente por aí pregando milagre, falando de milagre, o povo recebendo cura e poder, porque eu sei muito bem que Deus faz milagre, cura pela sua infinita graça e misericórdia. Pastor, mas eu conheço pessoas que Deus tirou ela, foi de dentro de uma cama, condenada pelo câncer. Deus levantou, curou, recebeu a cura, ficou um mês na igreja e saiu, nunca mais voltou. Ei, pessoa pode ser curada de câncer, Covid-19, pode ser o que for. Porém, se ela não se converter a Deus de verdade, de nada adianta o milagre. De nada adianta. Existem milhões de pessoas no inferno que receberam cura, milagre e livramento, mas que agora estão no inferno queimando porque rejeitaram o Filho de Deus. Não quiseram o Cordeiro. Meu Jesus. E quando o Senhor fala para Moisés isso, Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Só tinha um coração querendo Deus no meio daquela multidão de 3 milhões de pessoas. Só existia um coração queimando por Deus. Só Moisés. O Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu te amo demais. Senhor, eu não quero saber de Egito. De Egito eu estou farto, já larguei tudo. Eu quero é a tua presença. Eu quero é o Senhor dos exércitos. Eu quero é comunhão contigo. Ele diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Versículo 18. Jesus, eu quero ver a tua glória. Eu não quero nada da terra, eu quero o Senhor. Eu já esqueci o Egito, eu quero o Senhor. Eu quero viver para ti, eu quero ver a tua glória. O Senhor olha e fala: você não aguenta, eu vou te matar. Você não suporta a minha glória, Moisés. Aí eu quero fechar aqui. O Senhor diz, porque Ele tem um caminho. Deus tem um caminho, sim ou não? Ele tem uma válvula de escape, sim ou não? Ele tem uma brecha, sim ou não? E o nome dessa brecha é Jesus Cristo. Do tamanho de um homem, uma brecha na rocha, uma fenda na rocha estava ali. E o Senhor fala: só dá exatamente para Moisés passar. E o Senhor fala: tem uma perto de mim. Tem uma perto de mim. Tem um lugar perto de mim que você pode me ver. Por isso ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Tem uma brecha perto de mim. Ei, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você e o teu passado, isso aí não quer dizer nada. Agora, se você se aproximar da brecha, da fenda, se você se aproximar da porta, Ele vai estar ali para te receber. Se teu coração arder por Deus mais do que a comida, do que a bebida, do que a veste, do que essa vida nessa terra, saiba que Deus vai te recepcionar na fenda da rocha. Fica de pé, igreja. Senão eu não vou terminar não, pastor. Se o povo não ficar de pé, eu não termino de pregar. Agaçouragai. Se você clama por Deus, se tua alma deseja Deus mais do que tudo, eu quero dizer para você que o Senhor está te esperando na fenda. E quando ele recebe aquela palavra, irmãos, era um idoso de 80 anos,
ficou 6 dias sentado numa pedra. No 7º dia Deus chama ele, ele entra na nuvem de glória. E agora o Senhor fala com ele, dá as leis para ele, porque antes de ver a glória primeiro tem que receber as leis. Deus coloca as leis no coração de Moisés. Estava ali dentro da alma dele o temor e o tremor. Ele tremia diante da face do Senhor, mas ainda não era a presença plena, era só a glória, só refletindo a glória daquele que está sentado no trono. E quando ele adentra a nuvem de glória, o que a palavra do Senhor diz? Que ele fica lá 40 dias. E nesse momento a presença de Deus toma ele, a eternidade. Ele entra dentro do tempo de Deus, a eternidade. E ali ele não tem fome, não tem sede, não há necessidade física, psíquica nenhuma. Agora a sua vontade é só de adorar. Agora era só receber de Deus. Agora ali era só tomar da água da vida. Era só beber da água do Espírito e ficar dentro da nuvem de glória. Porque Deus queria que todo Israel estivesse no meio da nuvem de glória. Jesus queria abraçar todo o seu povo e torná-los reis e sacerdotes para todas as nações. Mas o povo não quis. Mas ainda que um queira Deus, Deus se manifesta a ele. Pastora, lá na minha casa nem todos é crente, mas você é. O que importa é você. Deixa que o resto Deus faz. Alguém aqui que não é crente? Chegou após a apresentação? Alguém que não é crente? Fecha os teus olhos, igreja, ore comigo. A palavra do Senhor nos diz que depois deste momento, quando ele desce, o rosto de Moisés brilhava, que foi necessário colocar um véu, porque as pessoas não suportavam olhar para ele. Porque quem está com o cordeiro tem que brilhar. Por que está faltando brilho na igreja, pastora? Por que tem mais mundo na igreja do que o cordeiro? É porque a igreja não está indo para o monte, não está indo para o encontro. Porque se a igreja for para a fenda, a glória de Deus vai descer, o poder vai manifestar, o Espírito vai se manifestar na casa. Por quê? Por causa do cordeiro que está na fenda. Ora o Senhor comigo. Bendito e eterno Deus, a tua presença gloriosa, maravilhosa nos transforma. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito em nós, pela tua gloriosa, majestosa graça sobre nós, que nos leva ao encontro contigo. O Senhor não nos chamou para viver uma vida superficial. O Senhor não nos chamou para viver uma vida disfarçada, mas o Senhor nos chamou para viver uma vida verdadeira e intensa, sendo fervorosos no Espírito, queimando o amor por ti, vivendo o amor intenso. Por isso eu clamo nesta hora, Jesus, os corações que estão aqui frios, as almas que estão aqui desligadas do altar, do sacrifício, do cordeiro, Rei Xandai. Aqueles que estão aqui, mas suas almas não estão queimando de amor por Jesus. Parece que está desaparecendo o amor, está esfriando. Senhor, eu peço, volta uma vez mais o teu fogo a arder no coração da tua igreja. Acende a tua chama no coração deste povo. Reaviva a tua igreja neste lugar. Faz queimar o fogo do teu Espírito no coração do teu povo. Cordeiro de Deus que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, queima no coração da tua igreja o fogo do teu Espírito. Ragai Xandô. Que haja liberdade do teu Espírito no coração do teu povo.